Olá, amores! Aqui está novamente a professora Isabel na nossa aula de língua portuguesa. Então, galera, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já falou várias vezes, mas é um assunto muito importante e que sempre vale a pena conversar sobre ele. Até porque os elementos da narrativa, eles estão em várias narrativas. Então, vários textos que contam histórias, entre eles a fábula. Então, hoje nós vamos ver os elementos narrativos na fábula. E a habilidade que a gente vai trabalhar, que a gente vai praticar hoje, é identificar, saber onde estão e quais são, né? Então, identificar em textos narrativos o enredo, personagens, as características físicas e psicológicas das personagens, a caracterização dos espaços, os tempos cronológico e psicológico, o foco narrativo e ou opinião do narrador sobre os acontecimentos e personagens. Então, a gente vai entender melhor todos esses elementos, que desde aqui, ó, de enredo para frente, todos esses são elementos da narrativa e a gente vai relembrar e se aprofundar um pouquinho mais e ainda vê-los naquela fábula que vocês gostaram, e eu não vou dizer ainda qual é. Então, a gente já viu esse quadrinho aqui para a gente revisar. Os elementos da narrativa são personagens, então, quem está participando, né, da história, da narrativa, o espaço, aonde está acontecendo isso que está sendo contado. O narrador. Qual é o ponto de vista do narrador? Da onde ele está falando? Ele é um narrador que está dentro da história? Então, se ele está dentro da história, se ele está participando, ele pode contar a história como ele mesmo, né? Então, ele pode falar: eu fui à China, né? Ele pode falar dele e encontrei vários chineses, conversei com eles. Então, pode falar tudo na primeira pessoa. Lembra da primeira pessoa do discurso? É aquela quem fala, né? O narrador, ele pode também falar em terceira pessoa. Ele pode estar fora ali daquela situação que ele está contando. Então, ele está contando sobre alguém que não ele. E aí, esse narrador em terceira pessoa, ele pode ser um observador que está ali observando aquela situação e contando, ou ele pode ser um narrador onipresente. Qual é a diferença do narrador observador e onipresente? O observador, ele observa aquilo que está visível. O narrador onipresente, ele sabe até o que as pessoas estão pensando, o que vai acontecer. Então, ele domina toda aquela situação. Então, essa é a diferença entre esses dois, mas os dois falam em terceira pessoa. Então, falam de pessoas, aqueles, né, que não estão ali. Ele, ela, Maria, João, tá? Não é nem eu, que é a primeira pessoa, nem tu, que é a segunda pessoa. E isto. Então, o tempo. O tempo, como a gente viu ali nas habilidades, pode ser cronológico, então, seguir uma sequência contada a partir de contagens
pré-estabelecidas, tipo horas, dias, meses, ou o tempo psicológico. O que é o psicológico? Vem da palavra psique, do grego psique, que significa alma, espírito, e que atualmente a gente também coloca como mente. Então, o tempo psicológico é um tempo que não é contar, é um tempo tipo da memória, é um tempo do sonho, é um tempo. Ah, eu tenho um exemplo ótimo, que acho que eu até já falei para vocês, da aula. Nossas aulas lá na escola, né, tem 1 hora. Aí, às vezes, ai, tia, tá chata essa aula. Às vezes tá chata, né? Tá muito longa. Mas a aula não tem mais de 1 hora. Tá longa porque a sensação é de que tá longa. Então, é um tempo da sensação, um tempo sentido, não é um tempo marcado no relógio. E aí, o enredo, que também a gente já viu e vai ver melhor amanhã, mais aprofundadamente, que é a história, né? A sequência de ações. E aí ele é dividido em partes, que são os momentos da narrativa. Então, a situação inicial, o princípio, o conflito, quando alguma coisa acontece e vai desenvolver ações depois disso, o clímax, que é o ponto alto, tipo, ai, o que vai acontecer? E o desfecho, fechamento. Amanhã a gente vai ver com mais calma esse enredo. Hoje, o que a gente vai fazer? Vamos tentar procurar esses primeiros elementos aqui nessa fábula. Aquela que a gente adorou, conversamos um pouco sobre qual seria a moral, né, dessa história. E a gente construiu juntas várias ideias. O macaco e o peixe, uma fábula africana. Eu vou ler por parágrafos, tá, gente? Numa bela manhã, um macaco passeava à beira de um rio quando percebeu que um bicho estranho estava dentro d'água. Mas como o macaco nunca tinha visto um peixe, pensou que aquele bicho estava se afogando e fez de tudo para ajudá-lo. Então, aqui o primeiro parágrafo, normalmente ele traz a situação inicial. O que é a situação inicial? A ambientação. Eita, já estou falando de amanhã. Então, voltamos aqui. Mas aqui na situação inicial, normalmente é onde apresenta os personagens, o lugar, o tempo, né? E aqui já se apresentou. Olha só o tempo. Numa bela manhã, numa manhã. Mas está indeterminado, né? A gente sabe que cronologicamente não era tarde nem noite, mas a gente sabe que era uma manhã, mas a gente não sabe que manhã é essa, uma manhã indefinida, uma manhã de qualquer tempo, né? No passado, porque o macaco passeava. Opa, encontramos personagem fazendo uma ação, né? Então, macaco. E aonde? Então, já encontramos também o espaço à beira de um rio. Então, tempo, personagem e espaço, tudo na mesma frase. Quando percebeu que um bicho estranho estava dentro d'água. Aqui já encontramos uma coisa que muda a situação inicial, né? Tcharam! Mas o macaco, então, apareceu outra personagem. Que bicho estranho é esse? Mas o macaco nunca tinha visto um peixe. O bicho estranho era o peixe. Então, peixe foi definido como um bicho estranho. Pensou que aquele bicho estava se afogando. Então, e fez tudo para ajudá-lo. Aqui a gente percebe algumas características do macaco. O que é característica, né? Algumas coisas que têm a ver com ele, de como ele é, de como ele age. Então, esse macaco, ele é perceptivo, percebeu, né? E é cuidadoso, generoso, quis ajudar, né? Então, ele tentou pegar o peixe uma vez, mas escapou.
tentou outra, novamente ele escapou. Desesperadamente tentou novamente, dessa vez conseguiu pegá-lo. O que a gente descobre aqui mais sobre o macaco? Que o macaco, ele é persistente, né? Na sua generosidade, ele quer ajudar a qualquer custo. Já o peixe pulava, 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 tentando se soltar. Então, o peixe não estava agradado, né? Mas o macaco, convencido de que estava fazendo bem para ele, não o deixava escapulir. O macaco pensava: se ele cair na água novamente, pode morrer. Pouco tempo depois, o peixe parou de se mexer e, nesse momento, o macaco pensou: cheguei tarde demais. O pobrezinho não aguentou e morreu afogado. E aí, o que a gente tira dessa história, né? Numa fábula, normalmente, no final tem a moral da história que vem com uma frase, né? Que a finalidade das fábulas é ensinar algo, né? Orientar. Aqui não tem essa frase final, mas nessa fábula tem uma moral, né? E a gente conversando, chegamos em várias conclusões, como é importante conhecer o conhecimento. Então, por ele não saber que o peixe nadava, né, que ele respirava dentro d'água, ele matou o peixe. Então, conhecimento é importante, né? A gente falou também de como é difícil ajudar as pessoas, né? Então, aqui eu falo para vocês, é muito importante ajudar as pessoas, mas a gente tem que perceber que as pessoas, no caso, né, os animais, que na fábula usa os animais para falar de coisas para as pessoas, né? Então, que as pessoas devem sim ajudar as outras, mas que tem que estar atenta às diferenças. Então, ele foi muito. A intenção dele foi muito generosa, mas ele não soube ouvir a necessidade do outro, ou perceber que a necessidade do outro é diversa da sua. Então, quando a gente for ajudar alguém, a gente tem que escutar ou perceber que às vezes as necessidades e os desejos dos outros são diferentes das nossas necessidades e dos nossos desejos. Temos que ter esse cuidado com a diversidade. Aí a gente vai relembrar sobre as personagens das fábulas, que na maior parte das vezes são animais, podem ser também objetos, e às vezes também podem ser pessoas com características bem fortes, mas normalmente são animais com características humanas, então personificados. Quando acontece isso, chama-se personificação. E aí, quais são as características humanas do macaco? O peixe, de certa forma, ele estava passivo, né? Ele não podia fazer muita coisa, então não deu muito para ver as características dele. Deu para perceber que ele estava desesperado. Mas o macaco deu para perceber um monte de coisa, né? Que ele era generoso, que ele era persistente. Outra coisa, ele pensou de uma forma também bem humana, né? Com essa lógica humana. Se ele cair na água, pode morrer. Será que os macacos também pensam dessa mesma forma? Eu não sei dizer. Talvez sim, talvez não. Acho que não temos estudos suficientes sobre o cérebro do macaco para falar isso, né? Ou talvez tenhamos e eu não conheço. Mas, então, esse tipo de pensamento, ao meu ver, é um tipo de pensamento muito humano, né? E aí, agora, gente, para finalizar, a hora da tarefa. É uma tarefa muito simples, tá? A gente só vai copiar o que está escrito aqui. Não vamos escrever mais nada, tá?
só copiar o que está escrito aqui. Não tem nada para responder, é só copiar. Porque aqui eu sistematizei, eu organizei tudo aquilo que a gente falou, para quando vocês tiverem dúvidas sobre os elementos da narrativa, vocês poderem vir aqui. Então, ó, elementos da narrativa. Uma narrativa, que é quando alguma coisa está sendo contada, tem personagens. O que são personagens? É quem participa da história. Aí, esses personagens têm características físicas e ou psicológicas que podem ser mostradas nessa história, né, nessa narrativa ou não. Então, o que são as características físicas e psicológicas? Como são os personagens? Fisicamente, a sua aparência, então, cor da pele, o formato da boca, o jeito do cabelo, a altura, são características físicas da aparência. E psicológicas, que são coisas que falam do jeito, da personalidade da pessoa, se ela é amorosa, se ela é generosa, se ela é persistente. No caso da fábula, falou só as características da personalidade do macaco, né? Não falou sobre a aparência, se ele era um macaco grande, peludo, né? Não falou nada disso. Então, as personagens. E as características das personagens. O que vem depois aqui, ó, no 2? Espaço, lugar onde acontece a história. No caso aqui, a beira do rio, não foi? Aí, quais são as características, né? É como são esses lugares que aparecem. No caso dessa fábula, só aconteceu na beira do rio, né? Não conta mais muita coisa, não dá muitas características sobre o lugar. O tempo, quando acontece a história, pode ser cronológico e ou psicológico. Nesse caso, é cronológico indefinido, né? Tipo assim, foi uma manhã, mas não define exatamente quando, que manhã foi essa. Mas também não acontece dentro da cabeça do macaco. Na verdade, o narrador conta o que o macaco pensou, né? Aí, aqui, o narrador e o foco narrativo. Falando em narrador, esse narrador era o quê? Era um narrador que fazia parte da história? Não, né? Ele conta do macaco e de um peixe que ele estava observando. E aí, nesse caso, seria observador ou onipresente? Vamos ver? E aí, o enredo é a história em si, o que acontece, a sequência de ações. Então, vocês vão copiar isso aqui para mim, não vou escrever nada mais que isso. Vão copiar essa parte e mandar a fotinho para mim. No Mob Família, tá bom, gente? Quem não puder no Mob Família, pode me mandar no privado, no WhatsApp. Beijo grande para todos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre elementos da narrativa. Sempre vocês comentam que gostariam de saber mais, né, sobre elementos da narrativa, por isso que eu trouxe um pouquinho mais aprofundado esse assunto.